Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. E a Organização Mundial da Saúde informou que a variante britânica da Covid-19 já está presente em cerca de 60 países e territórios. De acordo com a instituição, a cepa sul-africana também já se espalhou, ainda que de forma mais lenta, para mais de 20 países e territórios. A OMS afirma que segue a propagação das outras duas variantes que surgiram no Brasil, entre elas a P1, que apareceu no estado do Amazonas e também foi detectada no Japão em 4 pessoas procedentes do Brasil. A variante britânica, que foi informada à OMS em meados de dezembro passado, é considerada entre 50% e 70% mais contagiosa do que o SARS-CoV-2. Ela está presente nas 6 áreas geográficas da OMS, enquanto a sul-africana aparece em 4 delas. A organização não especificou quais. Embora mais contagiosas, essas variantes não são, a princípio, mais letais, segundo o estado atual das pesquisas. O problema é que, como as pessoas podem adoecer com mais facilidade, a pressão sobre os sistemas de saúde aumenta, o que já vem acontecendo em alguns países, como o Reino Unido e Estados Unidos. Também se coloca a questão da eficácia das vacinas contra essas novas variantes. Mas até agora nada demonstra que os imunizantes são menos eficazes. Além disso, os laboratórios garantiram que podem fornecer rapidamente novas versões das vacinas se for necessário. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o mundo está perto de uma falha moral catastrófica. Para ele, isso acontece porque os países ricos consomem quase todas as doses disponíveis da vacina contra a Covid-19. O documento deve ser apresentado em uma reunião da OMS na terça-feira, acrescentando que a propagação do vírus se viu beneficiada por uma epidemia em grande parte ocultada. O relatório, ao se referir à cronologia inicial da primeira fase da epidemia, constata que teria sido possível agir mais rápido com base nos primeiros sinais. Para o grupo, está claro que as autoridades de saúde locais e nacionais da China poderiam ter implementado medidas de saúde mais fortes em janeiro. Outro ponto destacado foi que no final de janeiro de 2020 já havia evidências de casos em vários países. O segundo informe dos especialistas indica que todos os países que detectaram casos prováveis deveriam ter implementado medidas de contenção de saúde pública imediatas. O grupo também nota a lentidão da OMS em montar seu comitê de emergência no início da pandemia e declarar urgência sanitária internacional. Desde o início da crise, a OMS tem sido duramente criticada por sua resposta, atrasando principalmente a recomendação do uso de máscara. Em particular, os Estados Unidos acusaram o organismo de ter sido complacente com a China, país onde o coronavírus foi identificado no final de 2019, e de ter demorado a declarar o estado de emergência sanitária. E uma boa notícia, a vacina da Johnson & Johnson é segura e produz resposta imune. Os resultados dos testes da fase 1 e 2 do estudo clínico mostram que mais de 90% dos participantes produziram anticorpos. Os resultados positivos publicados no The New England Journal of Medicine foram obtidos após a aplicação única do imunizante em voluntários com 2 dosagens diferentes. Essa característica é tida como o diferencial da vacina, já que representaria uma imunização acelerada da população. Os pesquisadores analisaram os resultados da aplicação da vacina em 805 participantes. Uma dose única do imunizante induziu uma forte resposta humoral na maioria dos voluntários, com a presença de anticorpos neutralizantes em mais de 90% deles, independentemente da faixa etária ou da dose da vacina. Os anticorpos aumentaram e se estabilizaram ao longo de uma análise de 71 dias, o que sugere a durabilidade da resposta imune da vacina.
Eventos adversos como fadiga, dor de cabeça e dor no local da aplicação foram notados, mas as pessoas tiveram rápida recuperação. Outro resultado relevante foi a resposta imunológica gerada pela vacina. A pesquisa mostra que 90% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 30 dias após a aplicação. O número subiu para 100% quando os dados foram analisados 57 dias após o recebimento da dose, o que indica que uma menor parte do grupo demorou mais tempo para desenvolver a proteção. A vacina da Johnson & Johnson está nos planos do Brasil. O plano divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro mostra a inclusão de 38 milhões de doses do imunizante. E um enorme centro de quarentena está sendo construído de forma emergencial para receber mais de 4.000 pessoas em Shijiazhuang. A cidade do norte da China está enfrentando um surto de Covid-19. As equipes de construção civil trabalham dia e noite em um campo na periferia da cidade, onde já foram instaladas milhares de unidades pré-fabricadas. Até então, a China havia conseguido controlar o vírus em grande parte, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de mortes. Agora, uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a ordenarem a realização de testes em massa, confinamentos estritos e a se prepararem para deslocar cidades inteiras para centros de quarentena. A situação nos arredores de Shijiazhuang, no norte da China, lembra os esforços de Pequim no início do ano passado para construir hospitais de campanha improvisados em poucos dias em Wuhan. Foi nesta cidade, no centro do país, que surgiram os primeiros casos de infecção do novo coronavírus em dezembro de 2019. Os prédios de quarentena de Shijiazhuang estão equipados com banheiros, Wi-Fi e ar-condicionado. Quando estiverem concluídos, nos próximos dias vão abrigar os contatos dos pacientes com teste positivo. O Grupo Independente sobre a Preparação à Resposta à Pandemia apresentou o relatório provisório sobre a resposta da Organização Mundial da Saúde à crise. O documento pondera a ação da entidade e aponta possíveis melhorias. O relatório de especialistas independentes encomendado pela Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia expôs as fraquezas da entidade. O documento alega que a instituição tem recursos insuficientes e poder limitado em relação aos estados. O Grupo Independente sobre a Preparação e Resposta à Pandemia apresentou nesta terça-feira o relatório provisório ao Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, que se reúne até 26 de janeiro. O texto diz que a OMS e a China poderiam ter agido com mais rapidez e de forma mais contundente para alertar o mundo sobre a epidemia em janeiro de 2020, informação que já havia sido revelada na última segunda-feira. Mas o documento também revela que a agência da ONU não tem meios suficientes para cumprir o que se espera dela e não tem poder de coação. O grupo independente considera lamentável o poder limitado da OMS durante surtos de doenças para ser capaz de implantar meios locais de apoio e contenção. O relatório completa que todos os Estados-membros procuram a OMS em busca de liderança, coordenação e aconselhamento, mas não estão dispostos a conceder autoridade ao organismo. Quando a gente compara com os outros países, o Japão conseguiu controlar a pandemia. Foram 4.500 óbitos. Mas a crise de saúde escancarou as diferenças sociais e os pobres estão cada vez mais vulneráveis. Yoshiro segura com os olhos marejados um pacote de comida durante uma distribuição de alimentos em Tóquio. O objetivo é ajudar pessoas que lutam para sobreviver na terceira maior economia do mundo, em meio à pandemia de coronavírus. No Japão, isso não é muito noticiado, mas muitas pessoas estão dormindo em estações de trem em caixas de papelão. Algumas estão morrendo de fome, muitas passam fome e é difícil. Eu vi a pessoa sem teto, mas agora muitos jovens estão nesta situação.
Em comparação com muitos outros países, o Japão foi relativamente poupado da pandemia, com cerca de 4.500 mortes desde janeiro de 2020, e não impôs um confinamento. Mas, segundo as associações, a crise afeta particularmente os mais vulneráveis. O número de pessoas que vêm buscar ajuda é 2,5 vezes maior do que no ano passado. Tenho certeza que é resultado da pandemia de coronavírus. Hoje vi um homem que perdeu o emprego na organização de eventos depois que muitos foram demitidos por causa da Covid. Outro disse que trabalha em restaurante, mas provavelmente vai ser demitido em breve. Visto de fora, o Japão parece mais bem equipado para amortecer o impacto econômico da pandemia, com uma taxa de desemprego em torno de 3% e um sistema de seguridade social que funciona. Mas as estatísticas escondem a magnitude do subemprego e do trabalho em meio período. 40% dos trabalhadores têm empregos precários. Mais de 10 milhões de pessoas vivem no Japão com o equivalente a $19 mil por ano e 1 em cada 6 vive em pobreza relativa, com uma renda abaixo da metade do salário médio, de acordo com os números oficiais. 500 mil de pessoas perderam seus empregos nos últimos 6 meses. E logo após assumir o cargo como novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden fez seu grande retorno à OMS. O novo líder anunciou que irá integrar a Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid-19, a COVAX, para garantir que imunizantes cheguem aos países mais pobres. Além de garantir seu apoio, Biden elogiou o papel de liderança da entidade na luta contra a pandemia de coronavírus. O conselheiro médico do novo governo anunciou a decisão. I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization. Estou honrado em anunciar que os Estados Unidos continuam sendo um membro da OMS. O presidente Biden assinou decretos retratando o anúncio do governo anterior de sair da organização. E esses decretos foram transmitidos ao secretário-geral das Nações Unidas e a você, Tedros, meu querido amigo. Dr. Tedros, my dear friend, I join my fellow representatives. Me junto a meus colegas representantes ao agradecer à OMS por seu papel ao liderar a resposta global de saúde pública à pandemia. Fauci, que já era membro da célula de crise do presidente Donald Trump e que foi nomeado conselheiro por Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos pretendem cumprir suas obrigações financeiras para com a organização. Ao se unir à Aliança de Vacinas, a Casa Branca dá esperanças à direção da OMS de que o vácuo de imunizantes nos países em desenvolvimento comece a ser superado. Praticamente todas as doses aplicadas contra a Covid-19 ocorrem em países ricos e alguns poucos emergentes. E o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou que está convencido de que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão disputados nas datas programadas. Ele acrescentou que não há plano B. Em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo, Bach disse que não há razões neste momento para acreditar que a cerimônia de abertura não vá ocorrer em 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio. A mesma determinação foi mostrada pelo comitê organizador dos Jogos. O diretor-geral Toshiro Muto declarou que a realização do evento é um ponto inflexível. Ele não descartou, no entanto, que os Jogos tenham que ser disputados com um número limitado de espectadores ou até sem público. Diante do recorde de infecções por Covid-19, o governo japonês decidiu restabelecer neste mês o estado de emergência em uma parte significativa do território, que inclui Tóquio. Pesquisas recentes revelaram que mais de 80% dos japoneses seriam contra a disputa este ano e gostariam de outro adiamento ou até o cancelamento dos Jogos Olímpicos. E para encerrar, uma iniciativa inusitada foi criada pelas autoridades da ilha de Bali, na Indonésia, para reforçar a necessidade do uso de máscara a fim de evitar a transmissão do coronavírus.
Estrangeiros que não usam o item de proteção ou colocam de maneira errada precisam pagar de um jeito bem diferente. Acompanhe. E aí, o que você prefere? Usar máscara de proteção contra a Covid-19 ou fazer flexões de braço? Oficiais de segurança de Bali estão punindo turistas estrangeiros por não usarem o item de segurança em público. Então, se decidir visitar o país, use máscara ou prepare o condicionamento físico para não fazer feio. São nada menos que 50 repetições. E quem usa o item de forma errada, com o nariz para fora, por exemplo, deve cumprir 15. A participação de turistas estrangeiros na regra do uso de máscara é muito baixa. 90% dos que não usam são turistas. Quando vemos eles quebrando as regras, sentimos que eles não nos respeitam. Quanto mais fizermos essas inspeções, mais esperamos que eles obedeçam à regra. E o que não falta são tentativas para convencer os policiais. Tento fazer protocolos de saúde. Se eu for em uma loja, por exemplo, é claro que vou usar uma máscara. Esse turista italiano até soltou a voz. As autoridades garantem que as flexões são necessárias quando as pessoas não têm dinheiro para pagar a multa de $7. A punição oficial é de 100 mil rúpias, algo em torno de R$37. Mais de 70 pessoas já tiveram de pagar a multa. Aqueles que informam estar sem recursos são encaminhados para as flexões. A ilha está fechada para estrangeiros desde abril de 2020 e foi bastante afetada pela pandemia. Porém, há pessoas de outros países que moram em Bali ou chegam de outras nações do Sudeste Asiático. Já pensou se essa moda pega aqui? A gente vai encontrar muita gente pela rua fazendo flexão. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação e obrigada pela companhia.